Boa noite a todos vocês que são trabalhadores da seara infantil. Boa noite para você que é pai, mãe, que é tio, tia, que é professor na escola secular. Boa noite para você que é educador cristão, que trabalha com escola dominical, culto infantil. Boa noite para você. Boa noite para você, seja bem-vindo à nossa série Socorrendo as Crianças que Sofrem Bullying. Essa é a nossa segunda aula do tema Primeiros Socorros na Seara Infantil. Então, essa série de estudos sobre Primeiros Socorros da Seara Infantil, nós começamos dia 8 de agosto, que foi a primeira aula. A primeira aula já está lá no YouTube, já está lá no Instagram, no canal da Seara Infantil, no perfil da Seara Infantil. Se você ainda não assistiu, eu te convido para você assistir. Então, esta é a segunda aula da série Primeiros Socorros da Seara Infantil. Nós estivemos aí um mês, quase 2 meses, sem conseguir ministrar as aulas, devido a algumas enfermidades aí na família. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos retomando com a nossa segunda aula. E o subtema da série Primeiros Socorros da Seara Infantil, o subtema dessa segunda aula é Socorrendo as Crianças que Sofrem Bullying. Então, eu te convido, se você trabalha com o Ministério Infantil, se de alguma forma você atende alguma criança, seja como pai, mãe, irmão, tio, educador cristão, tia, se de alguma forma tem crianças ao seu redor, você está na seara infantil e eu te convido a, primeiros, você compartilhar essa aula com os seus amigos, compartilhar com o seu Ministério Infantil, compartilhar com a sua família, para que mais pessoas, mais trabalhadores da seara infantil possam ser informados, possam ser treinados, capacitados, possam ser ajudados a auxiliar crianças que sofrem todo tipo de bullying. Então, compartilhe aí esse link nos seus grupos aí do WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula. Vai ser um tempo, com a graça de Deus e no poder do Espírito Santo, um tempo bom, um tempo que a gente vai trocar algumas ideias e a gente vai também ter um tempo de oração pela vida dessas crianças. Então, enquanto você compartilha aí, manda um oi aqui pra mim, eu quero ver quem é que tá aqui comigo, e vai compartilhar com mais trabalhadores da seara infantil. Combinado? Muito bem. A primeira pergunta, tô aqui, fiz uma colinha aqui no meu computador, pra gente poder ter uma sequência, né? Porque às vezes a gente começa a falar, e aí a gente perde o fio da meada, e às vezes até foge do objetivo. Mas a primeira pergunta é: o que é bullying? O que é bullying? A segunda pergunta: como identificar o bullying? Terceira pergunta: como lidar com o bullying? Oi, Ivan, que alegria ter você aqui, minha querida. Te amo, viu? Um beijo. E a quarta pergunta: como acolher crianças que sofrem bullying? Então, são perguntas que nós muitas vezes não sabemos nem como responder. A gente sabe o que é bullying. Deixa eu
Chega essa câmera um pouquinho mais pra cá, pra ficar bem pertinho de vocês. A gente sabe o que é bullying, a gente sabe, às vezes até conhece crianças que sofrem bullying e muitas vezes a gente não sabe como agir, como reagir, o que fazer para ajudar essas crianças. Oi, minha linda, tá boa? Rosângela, um beijo, minha prima querida, Deus abençoe. Prazer ter você aqui, tá? Então, queridos e queridas, Gabriela Borba, ela é uma psicóloga clínica especialista em TCC, que é terapia cognitivo comportamental. Ela diz o seguinte: as vítimas de bullying podem ter dificuldade em fazer amigos, confiar nas pessoas e desenvolver relacionamentos saudáveis devido à falta de confiança e ao medo de serem feridas novamente. Então aqui essa psicóloga, né, a Gabriela Borba, ela vem afirmando o que a gente vê muito nos comportamentos das crianças que sofrem bullying. Né? Essas crianças, ela tem dificuldade de fazer amigo. Essa criança, ela quer ficar sozinha no canto dela. Essa criança, ela não confia nas pessoas. Essa criança, ela tem medo de brincar. Por quê? Porque ela tem medo de se expor. Ela tem medo de se expor e vir a sofrer aquele tipo de violência, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês o conceito de bullying que foi denominado pelos autores desse livro aqui, ó, Manual de Primeiros Socorros Manual de Primeiros Socorros para Ministério com Crianças. Na minha primeira aula, Socorrendo as Crianças Enlutadas, como eu já disse, está lá no YouTube e aqui no Instagram, no perfil da Seara Infantil, eu mostrei para vocês esse livro da editora Vida Nova. Esse livro, ele contém vários autores, né? Cada autor, de cada capítulo tem um autor, né? E esse capítulo, que é o capítulo 2, que esse livro vem tratando sobre o bullying. Quem escreveu esse capítulo foi o Kevin... e, gente, esse nome aqui é muito estranho. Kevin Groenveld. É isso. Groenveld. Gente do céu. Eu treinei tanto para valer esse nome. Mas, enfim... Então, esse capítulo, vamos falar sério agora, do capítulo 2, Bullying, ajudando crianças a lidar com situações intimidadoras, foi escrito por Kevin Groenveld e Sharon Carey, tá? Então, esses dois autores, eles vêm dando uma noção básica do que é bullying. Ele fala assim: bullying é a tentativa deliberada de intimidar ou de machucar alguém feito por uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, é uma tentativa deliberada. A pessoa, ela tem aquela, sabe, aquela força, aquele desejo, aquela vontade, aquele prazer de fazer mal a uma pessoa, de intimidar, de mostrar seu poder, de machucar outra pessoa. Então, isso é o que esses autores vêm falando sobre o bullying, né? E a gente vê aqui na palavra de Deus um dos servos de Deus que sofreu bullying. Esse servo de Deus, o profeta, que sofreu bullying de uns rapazinhos, de uns adolescentes, porque ele era careca. Esse profeta é o Eliseu. E aqui em 2 Reis, no capítulo 2, dos versículos 23 ao 25, a Bíblia vem relatar
profeta de Deus, né, percussor aí de Elias, continuou fazendo o trabalho de Elias, e assim que Elias recebe, né, essa incumbência, recebe essa função, esse ofício para ser profeta de Deus no lugar do grande profeta, tipo, falando do Careca, né, aeroporto de Mosquito. Eu já ouvi isso muito. Não estou motivando ninguém aqui a criticar ninguém careca falando assim, tá, gente? Só estou citando um exemplo. Então, eles falaram com Eliseu. Careca, zombavam de Eliseu aqui. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 25. E Eliseu, ele fica tão chateado. Ele fica muito, assim, pelo que aconteceu aqui, a impressão é que Eliseu perdeu o controle, perdeu o domínio próprio. Ele vira, né, para trás. Ele vê aqueles caras que vêm atrás dele xingando ele, ô careca, seu careca, carecão, carecudo. E aí ele fala, ele amaldiçoa aqueles meninos. E aqui ainda fala assim, ó, em nome do Senhor. Aí aparece 2 grandes ursas e devora aqueles meninos. E o que acontece com Eliseu? Eliseu segue seu caminho. Eliseu, aquelas palavras daqueles meninos, entra no ouvido, sai no outro, e Eliseu vai cumprir o seu chamado. O que eu aprendo com isso? Com esse bullying que Eliseu sofreu. Eu aprendo que quando nós nos colocamos na posição de obediência a Deus, principalmente de obediência a Deus, o inimigo vai tentar de todas as formas tentar nos impedir de continuar obedecendo a Deus. Então nós podemos ver as nossas crianças na igreja, na família, né, elas são educadas a tratar bem as pessoas, a amar o próximo, a ajudar as pessoas, a ser educado, a falar as palavrinhas mágicas, com licença, por favor, muito obrigada. E essas crianças, elas aprendem isso em casa, aprendem isso na igreja, aprendem também que elas devem dar bom testemunho, que elas devem ser bondosas, cuidadosas com os outros. E essas crianças decidem, então, acatar isso, decidem obedecer. E o que acontece com elas? Elas são confrontadas, são intimidadas, são desencorajadas lá fora, através do bullying, a não serem pessoas que amam o próximo, que ajudam o próximo, que respeitam o próximo, que pede desculpas, que pede com licença, que agradece. Porque eu vejo isso como uma estratégia também do inimigo. Para além das questões sociais, psicológicas, das questões comportamentais, nós vemos aqui também uma questão espiritual. Uma questão onde as nossas crianças também sofrem ataques espirituais na vida física, na vida emocional, na vida psicológica. E nós, enquanto trabalhadores da seara infantil, nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos enxergar o bullying para além dessas questões sociais, comportamentais, emocionais, psicológicas, mas também como uma questão espiritual. Eu aprendo também com Eliseu de que Eliseu, ele, em primeiro momento, parece que ele perdeu o controle ao amaldiçoar aqueles meninos, ao responder a aquela provocação daqueles meninos.
Eliseu invoca o nome do Senhor. E Deus vem em favor de Eliseu como servo dele. E aqueles meninos são despedaçados por 2 úlceras. Ai, que coisa terrível, que violência. Realmente, é terrível. Mas se a gente for levar para o lado espiritual, em primeiro lugar, a gente vai ver que Eliseu buscou socorro no Senhor. Ele pediu para Deus socorro. Deus acaba com esse negócio aí. Ó Deus, o que esses meninos estão fazendo comigo, Senhor? Eu sou teu servo. Me ajuda, acaba com isso. Deus vem em socorro de Elias, sim. Ainda que pra gente parece ser um socorro violento, um socorro, né? A gente entende que o que está em questão aqui é o socorro que Deus prestou naquele momento de aflição do servo dele. Naquele momento em que o servo dele estava sendo injustiçado. Nós precisamos ensinar nossas crianças a buscar socorro no Senhor. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa questão. Como ajudar as crianças a lidar com isso. Como ajudar as crianças a se defenderem disso. Tá bom? Então, nós vimos que a gente vê, né? Percebe que a maior parte dos casos de bullying é praticado durante a infância e a adolescência. A maior parte. Por quê? Porque é uma fase onde as pessoas são mais frágeis, são mais, estão com menos defesa, né? Vamos dizer assim. Quando é um adulto, eu já ouvi casos de bullying, de adultos que sofrem bullying no trabalho, né? Pelo chefe, pelo supervisor, até pelos próprios colegas de trabalho. Mas quando se trata da criança, quando se trata do adolescente, a gente vê que são pessoas mais vulneráveis, pessoas com menos chance de defesa. Então, a maior parte dos casos de bullying acontece nessa fase da vida, durante a infância e a adolescência. Então, eles são vítimas desse tipo de agressão e eles precisam muito ser orientados. Eles precisam muito ser acolhidos para evitar traumas psicológicos no futuro, né? E apesar de já ser um tema bastante discutido no presente século, né? No século XXI, o bullying ainda é muito exercido, principalmente nas escolas e na internet. E aqui, ainda falando sobre esse livro, que eu mostrei para vocês no começo, Manual dos Primeiros Socorros para o Ministério com as Crianças. Aqui nesse livro, ele vem falando sobre os tipos de bullying. Ele fala que existem pelo menos 3 tipos de bullying, né? Na época que esse livro foi escrito, deixa eu ver aqui, 2010, ele foi editado em 2010. E hoje, né, nas atuais pesquisas, foram constatados 4 tipos de bullying. Então, existe o bullying físico, que é uma forma de se reconhecer mais propriamente o bullying, né? Porque, às vezes, a criança apanha, a criança leva tapa, leva empurrão, então ela pode se machucar, pode ter uma cicatriz, né? Pode ter uma lesão inexplicável, às vezes a criança fala, não foi nada não, não sei o que, igual essa semana mesmo eu tive a experiência com um adolescente, que eu vi uma marca no braço dele, falei, o que é isso no seu braço? Ele falou assim, eu escorreguei no asfalto e caí, e arranhei, só que a marca que estava no braço dele não era uma marca de arranhão, porque caiu no asfalto. Era uma marca de unha. Vê-se claramente que era uma marca de unha. E eu tentei argumentar com ele, falar com ele, olha, isso está parecendo uma marca de unha. Alguém te machucou? Alguém apertou o seu braço? Não. Deixa pra lá, eu não quero falar sobre isso.
E por mais que eu tentasse ali, eu não consegui que esse adolescente se abrisse para mim. Apenas estou orando por ele, né? Então, o bullying físico, ele pode trazer hematomas, lesões visíveis, né? Nos braços, no rosto, nas costas, enfim. A gente precisa ficar atento a essas lesões que aparecem do nada no corpo das crianças e dos adolescentes e que eles não sabem explicar, ou eles não querem falar, ou você percebe que eles estão mentindo sobre. E o segundo tipo de bullying é o verbal. Ele se manifesta com xingamentos, provocações, baixarias, insultos, todo tipo de agressão verbal que o agressor puder jogar em cima da vítima, ele vai fazer. Então ele vai usar de alguma coisa, né? Igual aqui no caso nós vimos do profeta Eliseu, que era careca. Então os agressores de Eliseu ali usou isso, seu careca, né? Seu baixote, seu tampinha e assim vai, né? Tantos outros apelidos e xingamentos e provocações com muita baixaria, muito palavrão direcionado à vítima, né? E essa vítima que sofre esse tipo de agressão, muitas vezes ela pode ter uma explosão de raiva, assim, do nada com você, e você não sabe o que está acontecendo. Às vezes ela não pode descontar a raiva naquele agressor, mas qualquer coisinha que ela vivencia dentro de casa ou na igreja, ela solta, ela explode, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Existe também o terceiro tipo de bullying social, que ele pode ter efeitos maiores ainda do que o físico e o verbal. E a forma preferida das meninas é as meninas. A gente pensa que é só os meninos que fazem bullying. A forma preferida das meninas de fazer bullying é utilizar dessa forma, fazendo fofoca, boato, exclusão deliberada de outra menina, linguagem corporal agressiva, caretas, enfim, uma infinidade. Né? Já viu aquele grupo de meninas? Eu passei por isso na minha infância. A gente tinha lá nosso grupinho, né? A gente sempre tem. E aí tinha dias que uma das meninas cismava que estava de mal. Aí ela trabalhava todas as outras meninas do grupo para ficar de mal de mim. E eu ficava sem saber o motivo. As meninas não falavam comigo. Se estivessem juntas brincando, eu chegasse, o grupo se desviava para outro lugar, ou até me xingava, ou até sai daqui, a gente não tá falando com você é pobre, você fede urina. Eu sofri isso. Sabe por quê? Assim, que eu me lembrei aqui agora, né? É bom a gente citar exemplos, principalmente quando a gente cita exemplos que aconteceu com a gente e que não dói mais. Minha adolescência, eu estudei num colégio particular. Minha adolescência, eu fiz o que hoje é ensino fundamental 2, né? E o ensino médio. Fiz em escola particular, porque o meu pai, na época, era funcionário da prefeitura. E os filhos de funcionário da prefeitura, eles tinham direito a bolsas integrais lá nessa escola particular, na cidade que eu morava. E aí, eu me lembro que naquela época eu só estudava na escola particular pessoas muito ricas e pessoas que tinham bolsa. E os bolsistas eram poucos. E eu me lembro também que até os meus 13 anos, mais ou menos, às vezes eu fazia xixi na cama. Algumas situações aí que eu vivenciei.
e abalava o meu emocional na minha infância. E aí, de vez em quando, eu fazia xixi na cama. E eu acordava de manhã, do jeito que eu tava, só vestia o uniforme e ia pra aula. E aí, as minhas coleguinhas, elas não gostavam de mim, porque eu fedia xixi, eu me chamava de fedorenta, enfim, né? Eu não participava muito do grupo delas. E só no ensino médio lá, quando eu já estava, né, com meus 16, 17 anos, que eu já sabia, que eu sabia me cuidar melhor e etc, que eu passei a tomar banho antes de ir pra aula e me preocupar em não ir fedorenta pra aula, né? Então, aqui a Ângela tá falando que quando ela era criança, me chamava de Olivia Palito, é isso? É isso, Ângela? Porque aqui tá escrito devolvia Palito, deve ser do corretor. E ela disse que ela ria junto, que ela achava engraçado, que ela nem... Então, assim, naquela época, havia bullying, mas havia aquelas brincadeiras, né, que a gente fazia de brincadeira mesmo, como Ângela, isso, Olivia Palito, que a gente brincava mesmo e ria junto. Mas havia também aqueles que eram maus, que falavam por maldade mesmo, né, enfim. Então, o bullying social, ele se caracteriza assim, né? Fofoca, boato, exclusão deliberada do grupo que a criança faz parte, né? Isolamento, linguagem corporal agressiva, né? Fazer careta, fazer sinais obscenos para a vítima, né? E o outro tipo de bullying que hoje a gente tem, né? É o cyberbullying. Então, a gente pode ver aqui, né? O autor ele faz até uma diferença entre bullying e cyberbullying. Ele diz que o bullying pode ser caracterizado como uma ação de violência repetida que ocorre em ambiente físico, praticado por um agressor ou pelo grupo de agressores, com a intenção de causar mal, diminuir, magoar, ridicularizar a uma ou mais vítimas. Então, essa prática ela pode se manifestar de várias formas. Intimidação, perseguição, agressão, violência, opressão, ameaça, provocação, implicância, humilhação, zombaria. Então, tudo isso faz parte desse bullying, né, que nós vimos aqui, que pode ser de forma verbal, social e física e também através das redes sociais. E esse através das redes sociais, ele vem caracterizando como cyberbullying, que é uma forma virtual do bullying, que se caracteriza por usar a internet, principalmente as redes sociais, para agressões. Então, hoje, a gente vê, né, que esses agressores, eles têm utilizado muito a internet para disseminar fake news, fofocas e todo tipo de agressões através das redes sociais para poder intimidar, para poder provocar, para poder agredir, ameaçar as suas vítimas, né? Então, o cyberbullying pode ocorrer a qualquer momento e em maior intensidade. E sabe o que ele causa? Ele causa uma dificuldade de proteção à criança que sofre esse tipo de bullying, porque é mais difícil para os pais e para os educadores identificar esse tipo de bullying, porque às vezes isso ocorre no silêncio. Às vezes a criança está ali no computador, no tablet, no celular, recebendo essas provocações, recebendo esses insultos, essas ameaças, e muitas vezes elas não têm coragem de falar o que elas estão passando. Elas são ameaçadas a algum tipo de castigo
ou até mesmo com a própria vida, se elas contarem para alguém. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que as crianças estão vendo, assistindo, com quem elas estão conversando nesse mundo virtual. E também ele tem como dificuldade identificar esses agressores, né, nas plataformas cibernéticas, porque muitas vezes esses agressores utilizam de perfis falsos, de perfis anônimos, e eles usam todo tipo de violência, tudo que eles conseguirem para dificultar a identificação, para dificultar o combate a esse tipo de recurso que os agressores utilizam. E a outra questão também do cyberbullying é que ele tem uma rápida divulgação. A internet, o que você é ao vivo e a cores, né? Eu estou falando com você, agora são 20 horas e 44 minutos para mim aqui e para você aí, no nosso horário de Brasília. Então, a internet, ela facilita demais a dispersão, né, dessas formas de violência. Que é o que eles falam, e viralizou. Dessa forma é comum, né, para esse cyberbullying tomar grandes proporções, intensificar ainda mais as provocações, as ameaças, as agressões, e provocar ali sentimentos ruins e perigosos no coração de quem sofre esse tipo de violência. E segundo as estatísticas, em cada 6 crianças entre 11 e 15 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada 6 crianças entre 11 e 15 anos que foi vítima de cyberbullying, essas crianças, muitas delas suicidaram. E muitas delas, por sofrerem violências extremas, acabaram morrendo. E esse relatório, ele nos alerta e nos convida a lutar contra esse assédio, contra essa violência, onde e quando eles ocorrerem. Agora, como identificar uma vítima? Como identificar se meu filho, se meu aluno, se uma criança próxima a mim sofre de bullying ou de cyberbullying? Então, geralmente, as crianças e adolescentes que sofrem de bullying, elas se sentem humilhadas, elas se sentem ridicularizadas, têm uma baixa autoestima, muito abaixo do que deveria ter. E isso faz com que elas tenham vergonha, com que elas tenham medo de pedir ajuda. Mas é possível a gente identificar o que está acontecendo. Por quê? Porque não tem como uma criança, um adolescente que é vítima de bullying, que está sofrendo bullying, não tem como o comportamento dessa criança não se modificar. Não tem como o comportamento dessa criança permanecer o mesmo. Não tem como. Aí a gente vai observar o que nessas crianças, nesses adolescentes? Os sinais que vão aparecer. Insônia, vai ter dificuldade para dormir, vai ter medo do escuro, medo de ficar sozinho, vai ficar muito irritado, nervoso, qualquer coisinha ele está explodindo. Ele pode até perder o apetite ou comer demais por ansiedade. Ele pode ficar desanimado, desmotivado para frequentar esses lugares onde ele sofre bullying, seja na escola, seja na rua, seja no grupo de amigos, seja na igreja. Ele vai chorar por qualquer coisa vai fazer ele chorar. Ele vai querer ficar isolado socialmente, na escola, na igreja.
ele não vai querer brincar, ele vai querer ficar quieto no canto dele, vai querer ficar sempre perto de alguém que traz uma segurança para ele. Ele vai perder a vontade de ir para a escola se ele estiver sofrendo bullying na escola. E ele vai ficar até com medo de ir para a escola. Vai inventar dor de barriga, dor de cabeça, vai fazer qualquer coisa para ele não ir para a escola. Vai ter uma queda de rendimento escolar, não vai conseguir ter uma boa aprendizagem. E o seu humor vai ficar muito alterado. Então, se você notar alguns desses sinais, desses comportamentos em alguma criança, quer seja seu filho, seu aluno, seu sobrinho, eu quero te dizer que existem perguntas que nós podemos fazer para que a gente consiga ajudar essa criança a desabafar, ajudar essa criança a pôr para fora alguma coisa. E um conselho que eu dou, eu particularmente, diante das minhas experiências, não insiste muito no mesmo dia, não. Seja frequente nessas perguntas, frequentes assim, hoje, amanhã, no próximo encontro. Seja frequente. Nada, tá sentado comendo um lanche, faz perguntas para a criança. Sabe, na nossa rotina ali no departamento infantil, nós recebemos as crianças e fazemos uma oração e as crianças recebem um copinho de pipoca. Todo domingo a gente faz uma pipoquinha para as crianças, para a gente ter um momento de socialização com elas. Nesse momento que elas estão ali comendo a pipoca, a gente vai fazendo perguntas para elas. Como foi a semana? Aconteceu alguma coisa de diferente na escola e tal? E a criança, muitas vezes ali na classe da escola dominical, ela sente liberdade de expor alguma coisa. Eu já tive muitas experiências. Experiências em que a criança até começa a chorar e fala, eu te conto depois, tia. Eu tenho vergonha de contar. Eu te falo depois. Então, é importante a gente pedir ao Espírito Santo para nos dar essa sensibilidade, para fazer essas perguntas com carinho. Não ficar insistindo, não com ameaça. Se você não contar, você vai ver. Não faz isso, que ela não vai contar mesmo. Entendeu? Então, seja sensível nesse momento. Peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria. Então, as perguntas que você pode usar. Como está lá na escola? Como foi o seu dia hoje na escola? Como são as crianças na sua sala? Você tem muitos amigos? Quem são seus amigos? Tem alguma criança na sua sala que você não gosta? Por quê? Tem alguma criança na sua sala que briga com você? Que xinga você? Que bate em você? Que toma o seu lanche? Você sabe de alguém lá na sua escola que sofre algum tipo de bullying? Tem algum coleguinha seu que maltrata outro coleguinha? Como é o recreio? Você brinca com seus colegas brincam com você? Tem algum colega que empurra você no recreio? Alguém escreve coisas desagradáveis nas suas redes sociais? Alguém fica mandando bilhetinho com umas coisas ruins sobre você? E uma coisa que eu gosto muito de usar com as crianças é citar exemplos da minha própria vida. Quando eu cito exemplos da minha própria vida, a criança, se ela tiver alguma coisa, algum problema, ela vai se identificar. Gente, eu já usei tantos fatos da minha vida, naqueles momentos de conversa, de reflexão das histórias, de aplicação. Nesses momentos, eu já usei tantos fatos da minha vida para contar para as crianças. E elas me retornaram contando fatos da vida delas parecidos, sabe? Coisas que elas falavam assim, ô tia, eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Outra pergunta que você pode fazer
Eu posso orar por você, por algum pedido específico? Olha, você está indo para a escola. Eu posso orar por você? A criança está com medo de ir para a escola. A criança não quer ir para a escola. Vamos orar e vamos pedir a Deus para Deus te abençoar, para Deus te proteger, para Deus te guardar. Tem um exemplo. Gente, tem um menino que eu amo muito, muito, lá na nossa igreja. Aí ele contou um dia para nós assim. A gente estava falando sobre, eu não lembro direitinho o assunto não, mas era alguma coisa sobre Deus ajudar a gente, Deus socorrer a gente. E aí ele contou que tinha um menino na escola, ele tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade. Que tinha um menino lá na escola dele, que todo dia no recreio, esse menino empurrava ele, brigava com ele, fazia coisas que ele não gostava. E eram os meninos grandes, das turmas dos maiores. E que ele morria de medo desse menino. E aí quando foi um dia, na hora do recreio, que esse menino começou a correr atrás dele. E ele começou a correr, e esse menino grande começou a correr atrás dele, ele estava com muito medo, e aí ele pediu Jesus socorro, e aí ele parou. Quando ele parou, que ele olhou para o menino, tinha uma luz muito forte, muito grande, entre ele e o menino. E o menino, na hora, o menino virou as costas e saiu. E a partir daquele dia, o menino passou a ser amigo dele. Aquele menino perseguidor passou a ser amigo dele. E ele contou isso pra gente. Ele era pequenininho. Ele tinha 5 ou 6 anos de idade quando ele contou isso. Que aconteceu na escola dele, naqueles dias, né? Que ele pediu a Deus ajuda e uma luz muito forte brilhou entre ele e o menino. E ele sabia que aquela luz era Jesus. Olha que coisa linda. Olha só. Então, isso é sobre o que fazer para ajudar a criança a lidar com o bullying sem revidar. É possível? É possível. Vai depender muito de como você ensina essa criança em casa, de como você educa essa criança em casa, de como você tem um relacionamento com essa criança. Porque lidar com bullying não é uma tarefa fácil, nem para a vítima, nem para a gente que é responsável pela criança. Então, as orientações, elas precisam ser passadas de forma firme, incisiva, de modo claro, de modo que não incentive a criança nenhum tipo de revanche. Porque eu já vi muito, tanto na escola secular, quanto até na igreja, de pais que falam, se ele te bater, você bate também. Já viu aquele ditado, bateu, levou? Então, infelizmente, existe esse tipo de recurso que os pais ensinam os filhos a utilizar. E esse eu te garanto que não é o melhor recurso. Então, nós, enquanto pais, enquanto trabalhadores da seara infantil, nós precisamos ensinar os meninos, as meninas, as nossas crianças, os nossos adolescentes a lidar com o bullying de forma que ela não se torne também um agressor. Então, nós podemos falar para ela, ó, fala para a pessoa, eu não gostei desse tipo de brincadeira. Mas não fale chorando. Tente ser firme. Não gostei desse tipo de brincadeira. Você pode falar, pode ensinar a criança a falar, e você até treinar com ela. Isso não é brincadeira, não gostei disso. Pode falar para ela, se você continuar, eu vou chamar a professora, eu vou falar com meu pai, com minha mãe. Incentive a criança a sempre buscar um adulto de confiança. E se ela se sentir intimidada, ameaçada pelo agressor, dizendo, se você contar eu vou fazer isso ou aquilo, fale para essa criança que ela não precisa ter medo. Quem precisa ter medo é o agressor. Porque quem está cometendo um crime é o agressor, não é a vítima. Então, ela não precisa ter medo. Ela precisa procurar proteção. Procurar
alguém de sua confiança, contar o que está acontecendo, apontar quem é o agressor e mostrar para esse agressor que essa criança ela tem quem defende ela. Porque esse agressor, ao ser denunciado, é preciso que tanto a direção da escola, ou da igreja, ou a liderança da igreja, ou até mesmo o conselho tutelar, para chamar a família, ou até mesmo a polícia, dependendo do caso, para chamar a família, e se a família não tomar as providências, afastar esse agressor do convívio com as demais crianças. Infelizmente, é uma medida extrema, mas para a segurança da vítima é preciso afastar o agressor. E só quem pode fazer isso são as autoridades. Então, para as autoridades fazer isso, elas precisam ser comunicadas. Então, nós podemos fazer isso, conversar com a criança, falar para ela que ela pode responder dizendo: eu não gostei dessa brincadeira, e se afastar do agressor. Mesmo que o agressor fica rindo, fica insultando, fica xingando, fica ameaçando, a criança deve ser motivada a afastar. E tem muitos casos que quando é um grupo de agressores que eles pegam a vítima à força, tem uns que amarram, tem uns que amordaçam. São casos terríveis que a gente ouve. Mas assim que essa criança tiver oportunidade, ela precisa ser motivada a contar para alguém maior, para um adulto responsável. Então, é assim que nós podemos ajudar a criança a agir de modo a se defender do agressor, né? Do bullying. Como que nós podemos acolher essa criança que sofre bullying? Bom, primeiro, essa criança, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa se sentir confiante, ela precisa saber que a pessoa que está ali do seu lado é confiável e que essa pessoa está disposta a ajudá-la em tudo que for preciso. Então, procure sempre estar ao lado da criança, procure sempre estabelecer um canal aberto de comunicação para que elas se sintam confortáveis para falar o que elas precisarem falar, o que elas quiserem falar. E o ponto principal é fazer com que a vítima não se sinta de modo nenhum culpada. Não, nenhum. Alguns dias atrás, uma criança foi vítima de violência, sofreu violência da mãe e do padrasto. E essa criança conseguiu fugir da casa pulando o muro e contra da avó. E os vizinhos denunciaram esse casal. E esse casal foi preso. Pagou uma fiança, a família pagou uma fiança. Esse casal pôde sair da cadeia. E aí, a minha orientação para a tia dessa criança que veio me contar isso, ela veio me contar isso assim, com muita dor no coração, né, o que a criança sofreu. Então, a minha orientação para ela é: não deixe que nem a mãe, nem a avó, nem avô, nem ninguém faça essa criança se sentir culpada. Fale com essa criança: a culpa é sua. É porque você fez isso e isso. Tá vendo? Seu pai e sua mãe foi preso por causa disso e disso. Porque a criança, quando ela chega a esse nível extremo de ficar rebelde, de ficar agressiva, de ficar saindo demais para a rua ou ficar muito tempo trancado, coisas extremas, comportamentos extremos que você percebe numa criança, que não é normal para uma criança, essa criança está sofrendo alguma coisa, gente. Essa criança está sofrendo alguma coisa. Ela precisa ser socorrida. Ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado. Ela não precisa se sentir culpada pelo que está acontecendo com ela, não. A criança precisa ser ensinada. Se ela vive num ambiente de violência, de gritaria, de xingamento, de falta de respeito, se ela vive exposta a coisas
indecentes para a idade dela, qual vai ser o comportamento dessa criança, gente? Qual vai ser o comportamento dessa criança? Então, a nossa responsabilidade é promover uma abertura para o diálogo com as nossas crianças, com os nossos filhos. É mostrar para elas que elas são protegidas, que nós estamos do lado delas, que nós queremos ajudá-las. É ouvir atentamente a criança. É mostrar para ela que ela tem alguém que está lutando por ela, tem alguém que vai socorrer, que vai ajudar. É demonstrar apoio emocional, é reafirmar o valor da criança ou do adolescente, é falar para ela o quanto ela é assim, assado, ressalta as qualidades da criança. Se ela se sente tão mal, tão culpada, tão cheia de defeitos, porque as pessoas ficam falando, gritando, falando para ela o tempo todo, reafirma as qualidades dessas crianças. Procura também uma ajuda psicológica, né? Um terapeuta para ajudar essa criança a lidar com as suas emoções. Então, nós precisamos combater o bullying. E as ações que nós podemos, enquanto trabalhadores da seara infantil, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, seja onde for que a gente estiver lidando com crianças, as ações de combate ao bullying, elas precisam ser feitas, realizadas, não uma vez no ano, na escola, na igreja, não uma vez no ano, não num mês específico para isso, não, mas sempre. Então, é fundamental que as escolas tenham projetos, tenham programas anti-bullying e que os alunos sejam sempre informados para que eles possam se sentir protegidos, seguros para realizar denúncias. Então, chame pessoas do Conselho Tutelar, assistente social, pessoas, psicólogos, da própria polícia, para trazer reflexões, uma mensagem, uma palestra para essas crianças nas escolas. Outra coisa, as escolas precisam, né, a escola, a igreja precisa estar em comunicação direta com os pais. É uma troca, né? Quando os pai e escola, pai e igreja, né? Família e escola, família e igreja estão juntas em prol das crianças, é uma força maior em defesa da criança. Então, vamos promover mais encontros com a comunidade, com a sociedade, com as famílias, para que haja uma conscientização, para ensinar os filhos a não ser agressores e para ensinar os filhos a se defenderem dos agressores. E, por fim, uma das ferramentas mais importantes do combate ao bullying é a forma como a criança é criada, como a criança é educada, como a criança é tratada, como a criança vê os exemplos ao seu redor. Os especialistas dizem isso, que a melhor forma de combate ao bullying é tratar o mal pela raiz, é tratar em casa, é educar essa criança, é criar essa criança de modo que ela, olhando para o seu exemplo de uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa que não fala palavrões, uma pessoa que não é bruta, que não é estúpida, que não vive com xingamentos na boca, que não vive dando mau exemplo para as crianças. É o convívio com esse tipo de pessoa que tem um relacionamento saudável com as crianças, mostrando para elas, principalmente na palavra de Deus, como nós devemos
agir com o próximo, esse é o melhor combate contra o bullying. Só eu que estou dizendo não. São os especialistas que dizem isso. Então, as crianças e adolescentes precisam ser orientados a compreenderem o poder da empatia. O que é empatia? É eu sentir na pele não. Eu ter compaixão, eu sentir a dor do outro. Eu me compadecer pela dor do outro como se aquela dor fosse minha. Então, a criança precisa compreender o poder da empatia, o poder da comunicação aberta e ter um modelo positivo no dia a dia. Os pais devem tratar os filhos e as pessoas de maneira respeitosa e gentil. Uma vez que você trata seus filhos com amor, com carinho, ensina o quanto é importante tratar os outros da mesma forma, dificilmente isso irá gerar um agressor que terá atitudes violentas de cunho físico ou psicológico com suas vítimas. Então, nós precisamos ter essa consciência da nossa responsabilidade em relação à criação dos nossos filhos. A responsabilidade do nosso exemplo, daquilo que sai da nossa boca, as nossas atitudes. Jesus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o seu coração é pautado na palavra de Deus, você vai ensinar o seu filho, a sua criança, de acordo com a palavra de Deus. E ela vai aprender a não ser um agressor. Ela vai aprender a não maltratar as pessoas. Ela vai aprender a não insultar as pessoas, a não desrespeitar as pessoas. A responsabilidade não é da criança. A responsabilidade é nossa. A criança, para ela aprender, ela precisa de um adulto que esteja com ela. Lógico que a criança tem várias responsabilidades. Nós não devemos tirar certas responsabilidades da criança, não. Lógico que não. A criança precisa aprender a ser responsável desde cedo. Mas eu estou falando na questão do ensino, da prática do ensino. Eu estou falando na questão do exemplo, né? Que nós, enquanto adultos, nós temos essa responsabilidade de ensinar, de praticar o que nós estamos ensinando a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então, a criança sendo criada no caminho de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se nós ensinarmos a criança a andar no caminho de Deus, nos caminhos de Jesus, essa criança dificilmente vai ser um agressor. Nós tivemos uma EBF agora no mês de julho e o nosso tema foi conectados, né? Então, nós trabalhamos o versículo lá de João, né? Que diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E que nós devemos permanecer em Jesus e Jesus em nós. Enfim, nós trabalhamos essa questão com as crianças do comportamento, do testemunho, de estar sempre conectado com Jesus para que o mal não tome conta de nós. Para que as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa fala, os nossos pensamentos, nós até ensinamos para as crianças tudo o que nós pensamos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos, que seja para a glória de Deus. Então, nós entregamos para elas uma pulseirinha. Depois eu vou fazer um videozinho, vou postar lá no Instagram dessa pulseirinha, para vocês verem. Muito legal a pulseirinha. Ela tem essas iniciais. OQJF. OQJF. O que Jesus faria. Então, a pulseirinha, nós demos uma pulseirinha para cada criança. E falamos para elas usarem a pulseirinha. E toda vez que elas tivessem dúvida de como se comportar, de como fazer alguma coisa,
elas olhassem para a pulseirinha e pensassem o que Jesus faria se ele tivesse no meu lugar. E assim, dessa forma, a criança iria voltar para a palavra de Deus e ela ia ter a atitude certa, a decisão certa. E ela ia poder vivenciar de maneira concreta, de maneira objetiva, clara, o testemunho dela na vida de outras pessoas. Então, queridos e queridas, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, nosso tempo aqui já está acabando. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, eu peço que vocês mandem no meu direct, tá? Compartilha lá nos comentários dessa live que eu vou deixar salva. Qual é a sua dúvida? Qualquer coisa que você quiser falar sobre o tema, você pode comentar lá, tá bom? E a gente pode estar estudando mais juntos, né? Que é um tema muito amplo, né? Com muitas coisas para serem faladas, discutidas, mas eu trouxe aqui para vocês esse pequeno momento para que a gente pudesse fazer um resumo, né? Mais ou menos, do que é o bullying, de como lidar com o bullying, de ações que podem serem preventivas contra o bullying, como identificar o bullying. Então, você pode assistir essa live também mais vezes, pode convidar pessoas do seu grupo para vocês assistirem juntos e debaterem, tá? Eu que agradeço, Ângela, pela sua presença, pela presença de todos vocês que estiverem. Mas antes de finalizar, nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos orar pelas crianças, dos adolescentes, né, que sofrem bullying. Que Deus nos dê sabedoria também para identificar e ajudar essas crianças. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos chamou para defender as crianças. Muito obrigada mesmo. Nós oramos, ó Deus, pela vida das crianças, que nesse momento, seja na escola, seja em casa, seja na rua, na igreja ou em qualquer lugar, estejam sofrendo qualquer tipo de violência relacionada ao bullying. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor socorro sobre a vida dessas crianças. Pedimos que o Senhor envie pessoas responsáveis, pessoas cheias do amor do Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, com sabedoria para ajudar essas crianças. E se porventura no nosso convívio social existe alguma criança que está passando por isso, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos identificar, para que nós possamos ter sabedoria para chegar nessas crianças. Que o Senhor abra o coração e a boquinha delas, para que elas possam, Senhor, também falar, pedir ajuda, pedir socorro. Nos ajuda, meu Deus. Ó Pai, tem misericórdia. Abençoe também os conselhos tutelares, os agentes de assistência social, os professores, os pais, as escolas, os pedagogos, os psicólogos, todas as pessoas envolvidas em cuidar dessas crianças. Nós clamamos ao Senhor socorro, Pai, na vida dessas crianças. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento. Pedimos ao Senhor proteção na vida das crianças, dos adolescentes e principalmente sobre nossas vidas também, para que nós possamos rejeitar, Pai, repreender todo o dardo inflamado do inferno que nos desencoraja, que nos intimida a agir em favor dessas crianças, Pai. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa foi a nossa segunda aula e vai ficar salva lá no canal do YouTube da Seara Infantil. A nossa próxima aula vai ser com o subtema socorrendo as crianças que sofrem abusos. Então nós vamos trabalhar os abusos físicos, abusos verbais, abusos sexuais. Na nossa próxima aula, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Então, eu espero você lá. Que Deus te abençoe. Muito obrigada e até breve, se Deus quiser. Um abraço apertadinho para você.